Senhor bendito e maravilhoso Deus, louvado e exaltado seja o Senhor para todo sempre. Gostaria, meu Pai, nesse momento de agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de cultuá-lo, de bendizer o teu santo nome. E eu louvo a Deus porque temos aqui nessa noite uma grande quantidade de pessoas que foram atraídas para esse lugar pelo Senhor, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E estamos aqui nessa noite, Pai, sedentos para ouvir a Tua palavra. Não fizemos uma campanha emotiva, não fizemos uma campanha sensacionalista para atrair pessoas hoje a esse lugar, mas a Tua palavra, Senhor Deus, ela é o bastante para convergir as pessoas para Ti, Senhor, conduzidas através do Teu Santo Espírito. Nós intercedemos ao Senhor pela vida do Teu filho Neemias, que o Senhor possa estar usando o mesmo nesta noite, como um instrumento nas Tuas mãos, e que ele possa falar, mediante a Tua palavra, aos corações de todos os presentes. Usa Teu filho conforme o Teu querer. É no nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre, é que nós Te oramos. Amém e graças a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém, amados irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus em um texto que nós já lemos hoje. Iremos ler novamente. Carta de Paulo aos Efésios. A carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso. Capítulo de número 5 e versículo de número 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Vamos ler 2 versículos na palavra de Deus, o primeiro versículo e o segundo versículo. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Que o Senhor Deus abençoe esse texto em nossos corações. Como já foi antecipado, nós estamos na Semana Jovem e estaremos falando justamente sobre a vida, o caminhar, o andar, o estilo de vida de um filho e de uma filha de Deus. E hoje nós temos uma característica, uma virtude específica para tratar. Iremos falar sobre como nós, filhos de Deus, devemos caminhar nesse mundo em amor, andando como filhos de Deus em amor. O texto que nós lemos, de uma maneira bastante resumida, fala exatamente sobre isso, sobre o amor de Deus que deve habitar em nossos corações, que nós devemos, como filhos de Deus, imitar o nosso Pai, amando como Ele ama e fazendo exatamente aquilo que Ele faz. Meus irmãos, é incrível a relevância desse texto para nós hoje, porque em relação ao amor de Deus, nós costumamos fazer tudo. Costumamos cantar sobre o amor de Deus, costumamos falar sobre o amor de Deus, costumamos orar, costumamos agradecer acerca do amor de Deus também, costumamos nos alegrar com o amor de Deus. Nós fazemos tudo, pregamos sobre esse amor, cantamos sobre esse amor, mas o que às vezes falta é a imitação desse amor. Deus não está meramente interessado se nós cantamos hinos que falem sobre o amor de Deus. Deus não está meramente interessado se nós pregamos sobre o amor de Deus. Ele está interessado, primariamente, que nós imitemos esse amor. Não apenas admiremos o amor de Deus, não apenas cantemos sobre ele, mas, como Paulo diz na primeira frase, sermos imitadores de Deus. Essa é a primeira frase do texto e é exatamente para esse ponto que eu desejo atentar primeiramente. Sede imitadores de Deus. Quando nós lemos o contexto, capítulo 4 de Efésios, nós vemos que Paulo está dando muitas informações, muitos ensinamentos, uma série de ensinamentos sobre como nós devemos andar nessa terra. E ele fala sobre tudo. Ele fala sobre os nossos pensamentos, ele fala sobre os nossos sentimentos, fala sobre as nossas ações, fala sobre as nossas atitudes, sobre as nossas palavras.
ele fala sobre exatamente tudo na vida cristã, fala sobre tudo, mas ele resume todas as virtudes de um crente em uma única frase: sejam imitadores, sede imitadores de Deus. Paulo resume toda a conduta de um crente, ele resume todo o caminhar de um crente nessa única frase. Um crente, um cristão genuíno, ele é um imitador de Deus. Nessa frase está resumida todas as virtudes que um crente tem na sua vida espiritual. Ele é um imitador de Deus. E mostra também, meus amados irmãos, que o propósito da nossa vida cristã é exatamente esse. Sabe, existem muitos crentes que estão satisfeitos, não em imitar a Deus, mas em frequentar cultos. Eles não estão nem um pouco preocupados se estão imitando a Deus, se estão amando como Deus ama, sendo justos como Deus é justo, sendo santos como Deus é santo. Eles não estão preocupados com isso. A preocupação deles é meramente em frequentar igrejas, é meramente em ouvir bons sermões. É claro que nós como crentes devemos frequentar a igreja. É claro que Deus se agrada que os seus filhos frequentem a sua casa, a casa de oração do Pai. É claro que os seus filhos devem também ouvir bons sermões, boas palavras, cantar hinos. Mas aquilo que é principal na vida cristã não é a nossa agenda com a igreja, mas é a nossa imitação. Se realmente estamos imitando a Deus, se realmente estamos fazendo aquilo que Ele faz, falando aquilo que Ele fala, sentindo aquilo que Ele sente e pensando exatamente como Ele pensa e nos revelou na palavra dEle. Essa é a grande questão. Ele não está meramente interessado em nossa agenda. Ele também não está meramente interessado no nosso conhecimento intelectual. Versículos como esse aqui, que nós acabamos de ler, mostram que Deus está profundamente interessado em nossa vida. Não apenas em nossa agenda, não apenas em nosso conhecimento, mas no modo como nós vivemos, no modo como nós andamos nesse mundo. Se nós realmente estamos imitando a Ele, ou estamos apenas admirando, apenas cantando, apenas pregando e apenas ouvindo boas pregações sobre isso. Deus se interessa no modo como nós vivemos. Ele deseja não apenas que sejamos admiradores dEle, como muitos são, como até os descrentes são. Se você perguntar a uma pessoa que não é cristã, se ela admira Deus, ela vai dizer, claro, é claro que eu admiro a Deus. Eu admiro muito Deus que está lá nos céus. Mas se você perguntar se ela imita Deus, ela terá uma grande dificuldade de responder positivamente a essa pergunta. Sede imitadores de Deus. Devemos imitar a Deus, mas devemos definir o que é isso. O que é que Paulo quer dizer quando ele fala sobre imitar a Deus? Quer dizer que devemos imitar a Deus em tudo? Deus fez um universo, então vamos imitar a Deus e vamos criar um universo. Deus abriu o mar, então nós devemos também abrir o mar. Deus operou inúmeros milagres fantásticos, então devemos também operar esses milagres fantásticos. Paulo não está falando aqui, quando ele diz sejam imitadores de Deus, ele não está falando aqui sobre imitar os atos sobrenaturais de Deus, mas em imitar o amor extraordinário de Deus, imitar a conduta de Deus. Quem tenta imitar os atos sobrenaturais de Deus é Satanás. Ele tenta imitar esses atos sobrenaturalmente, entre aspas, e perversamente, mas nós como cristãos somos chamados a imitar a Deus no amor dEle, na bondade dEle, na justiça dEle e na santidade dEle, sermos imitadores de Deus. E por que é interessante atentar para esse ponto? Porque muitos crentes hoje, de muitas igrejas, eles estão interessados em imitar os atos sobrenaturais de Deus. Eles estão interessados em ver o milagre acontecendo, em ver coisas extraordinárias acontecendo. Mas eles não estão interessados em amar os inimigos. Eles não estão interessados em buscar santidade, em santificação. Eles querem ver milagres, mas não estão interessados em se transformarem à imagem de Deus, à imagem do Senhor Jesus Cristo. Devemos imitar a Deus não nos atos sobrenaturais, mas no amor sobrenatural e extraordinário que Ele exerceu para com a minha vida e para com a sua vida. Mas como é que nós imitamos a Deus? Quer dizer, se eu dissesse a você, imite tal pessoa, a primeira coisa que você faria
era contemplar aquela pessoa, olhar aquela pessoa, ver como ela vive, ver como ela anda, ver o que ela diz, e então você imita. Você vê, depois você imita. Mas como é que você imita um Deus invisível? Como é que você imita um Deus que você não pode ver? Quer dizer, onde é que eu acho Ele? Onde é que eu encontro Ele? Através de que eu vejo Deus? A resposta é clara e óbvia para isso, que as Escrituras dão para mim e para você, é que nós vemos Deus através da pessoa de Cristo, através do Filho dele. É em Cristo que nós podemos enxergar a pessoa de Deus. Cristo é a visibilidade de um Deus invisível. Hebreus capítulo 1 e versículo 3, o autor diz, Ele, falando sobre Cristo, Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser. Cristo resplandece a glória de Deus. Ele é para Deus aquilo que a luz e o calor é para o sol. Ele é o próprio Deus e através de Cristo a glória de Deus resplandece. Colossenses capítulo 1 e versículo 15, Ele, falando sobre Cristo, Paulo falando sobre Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível. Quando Filipe pediu para ver o Pai, para ver a Deus, Jesus olhou para ele e respondeu, Filipe, João capítulo 14, verso 9, quem vê a mim, vê o Pai. Se você está me vendo, se você está olhando para mim, você está olhando para Ele. O Pai se manifestou a nós, Deus se manifestou a nós através da pessoa do Filho, a segunda pessoa da Trindade, Cristo. É ali onde nós podemos enxergar a Deus, enxergar a conduta de Deus, enxergar o amor de Deus. E o nosso padrão, irmãos, o padrão que nós devemos observar na nossa vida aqui, no nosso caminhar, para andarmos como filhos de Deus, é exatamente Cristo. Ele não é um padrão que nós temos em muitos padrões, em muitos exemplos. Não é que se você quiser você pode seguir a Cristo, mas se você não quiser, você pode seguir aquela coisa ou aquela pessoa que também é válido. Não, de maneira nenhuma. Você tem um único padrão, eu tenho um único padrão a ser seguido. Uma única regra de conduta, e é a conduta de Cristo. Não devemos seguir o mundo. Não devemos andarmos como o mundo anda, pensar como o mundo pensa, priorizar aquilo que o mundo prioriza. Não devemos ter um pensamento mundano. Não devemos imitar o mundo, nem amar o mundo. Devemos imitar a Cristo. Cristo é Deus e é por isso que nós imitamos a Ele. Ele sabe o que é melhor para nós e Ele nos deu exemplo, não apenas para que observássemos esse exemplo, mas como Ele mesmo diz no Evangelho de João, para que seguíssemos esse exemplo, para que imitássemos esse exemplo. Imitadores. O que essa verdade está apresentando, meus amados irmãos, resumindo, é que nós devemos ser iguais a Deus. Preste bem atenção nisso. Nós, como crentes, devemos ser iguais a Deus. Sabe o que eu achei impressionante quando eu estava estudando esse texto, e essa única frase em especial? É que quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos que Deus tem um grande desejo, que você e eu sejamos semelhantes a Ele. Ele tem um grande desejo de colocar a sua imagem no homem. Isso está presente tanto na criação, também na redenção e também na glorificação. Gênesis capítulo 1 e versículo 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus se interessou em colocar a sua própria imagem no homem. Ele não fez o homem como alguma pessoa totalmente diferente da pessoa dele, não, ele se interessou. Ele colocou a sua imagem lá, ele estampou a sua imagem lá para a sua própria glória. Foi assim que Deus nos criou. Na criação, Deus estava interessado que eu e você sejamos iguais a Ele. Mas o pecado veio, não é? O pecado veio e corrompeu essa imagem. O homem natural agora não tem mais nenhuma semelhança com Deus. Ele não ama como Deus ama, ele odeia como Satanás odeia. Ele perdeu essa imagem, a imagem foi distorcida, melhor dizendo, foi distorcida pelo pecado. E o que Deus faz? Deus desiste de tudo e deixa o homem daquela maneira, com a imagem distorcida dele, de maneira nenhuma. Deus envia o Filho dele, Jesus Cristo. Ele envia o Senhor Jesus Cristo para essa terra, para morrer pelos pecadores, para ressuscitar, para santificar esses pecadores. Mas qual é o propósito da santificação? Prestem bem atenção em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Nós conhecemos esse texto.
Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Preste bem atenção na última frase. Qual é o propósito disso tudo? Deus faz com que todas as coisas operem para esse alvo, para esse propósito, para sermos iguais a Cristo, iguais a Deus, para sermos transformados em conformidade com a imagem do Filho de Deus. Ou seja, na nossa criação, Deus disse, vocês serão iguais a mim. Na nossa redenção, Deus diz novamente, vocês serão iguais a mim, eu vou transformar vocês à minha imagem novamente. Na verdade, a santificação é a restauração de Deus, Ele está restaurando a imagem dele mesmo em nós. E na glorificação, que é a nossa transformação final, um dia em que nós seremos transformados com novos corpos e iremos morar no céu eternamente, na nossa glorificação, Deus também vai estar interessado em colocar a imagem dele em nós. 1 João capítulo 3, versículo 2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que nós havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Veremos Ele assim como Ele é. Na nossa glorificação, no dia em que o Senhor virá para nos levar para o céu, no dia em que Ele vai acordar os seus santos da morte, Ele vai transformar os seus santos em que imagem? Na sua própria imagem. Seremos novamente semelhantes a Ele. Aquilo que Adão perdeu no Éden, nós iremos ganhar na Nova Jerusalém de uma maneira consumada. Então nós vemos que Deus está interessado em colocar a sua imagem em nós. Na criação, na redenção e na glorificação, Deus está profundamente interessado em colocar e restaurar e estampar a sua imagem em nós. E é por isso que nós deveríamos estar interessados em imitar a Deus. É por isso que nós deveríamos estar interessados em conquistar a imagem dele, em restaurar a imagem dele em nosso coração. Devemos ser iguais a Cristo, irmãos e irmãs. Não apenas em alguns lugares, na igreja apenas. Devemos ser iguais a Cristo em todos os momentos. Ele está interessado nisso e nós devemos estar interessados nisso para o nosso bem e para a glória de Deus. Mas não ache de maneira nenhuma, não devemos ser inocentes. Não ache que quando você começar a se santificar, começar a se tornar semelhante a Cristo, pelo Espírito Santo de Deus e pela graça de Deus, não ache que tudo será mil maravilhas. Se você está pronto para ter as virtudes que Cristo teve, você deve estar pronto também para sofrer as perseguições que Cristo sofreu. Se você está pronto para andar como Ele andou, você deve estar pronto também para ser perseguido como Ele foi perseguido. Não ache que quando você começar a amar como Cristo ama, a imitar a Deus e uma série de coisas que nós ainda vamos falar nessa mensagem, não ache que quando você começar a praticar de modo intenso isso tudo, todas as pessoas irão começar a louvar a você e elogiar você. Não! Você será perseguido. Será perseguido lá fora, será perseguido em sua faculdade, será taxado como um santarrão, será taxado como um estranho, como alguém inadequado, como alguém que não sabe se habituar à cultura em que está. Mas devemos estar preparados. Quando estivermos imitando a Deus de um modo profundo, devemos perseverar nisso e sofrer as perseguições como um bom soldado de Cristo Jesus. Paulo diz: sede imitadores de Deus, não apenas admiradores, mas imitadores de Deus. E ele continua: imitadores de Deus como filhos. Filhos. Prestem bem atenção nessas palavras. Somos filhos. Sabe por que foi que Jesus foi perseguido quando estava aqui na terra? Por que é que as pessoas tinham tanto ódio dele? Como é que um cara perfeito, santo e bom consegue despertar a raiva de tantas pessoas? Uma das razões que nós podemos ter para as perseguições que aconteciam com Cristo é exatamente a afirmação dele em ser um filho de Deus. Jesus dizia que era não apenas um servo de Deus ou um embaixador de Deus, ele dizia que era um filho de Deus. E os judeus, eles se escandalizavam com aquilo, eles não aceitavam aquela afirmação. Nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 5, disse-lhe Jesus:
meu pai, ele se refere a Deus como pai, meu pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. E João diz: por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai. Os judeus não admitiam isso. Eles não admitiam que um carpinteiro de Nazaré falasse em tal intimidade, em tal grau de intimidade com o Deus soberano dos céus e da terra. Para termos uma ideia, os judeus naquela época nem apenas usavam o nome de Deus ou diziam o nome de Deus em voz alta, eles não faziam isso. Ninguém podia assumir um grau tão próximo de familiaridade com Deus. E Jesus dizia isso: Ele é o meu Pai. Ele não é apenas o meu Deus, o meu Criador, Ele é o meu Pai. E essa era a relação que Jesus tinha com Deus. Ele era o Pai dele. Ele é o Pai dele. Mas eu digo isso a vocês porque essa não é apenas a comunhão que Jesus tem com Deus, mas a comunhão que nós agora temos através de Cristo. Nós recebemos a Cristo através do arrependimento e da fé, e a palavra de Deus diz que todos aqueles que recebem a Cristo, recebem também o privilégio de serem filhos e filhas de Deus, aos que creem no seu nome. Não somos apenas criaturas, não somos apenas servos, somos filhos, não apenas embaixadores, somos filhos. Se existe alguém que está próximo do Pai, é o Filho. E nós agora em Cristo somos filhos. Meus irmãos, sabiam que existe uma maneira satânica? Eu vou usar essa palavra. Sabiam que existe uma maneira satânica de você observar as verdades bíblicas? Sabiam disso? Quando você olha para a palavra de Deus e você não sente nenhuma alegria, e você não sente nenhuma gratidão, e você trata aquilo como se fosse nada, quando você começa a tratar a palavra de Deus com indiferença, isso é um pecado horrível. Quando nós olhamos para verdades como essa, de que somos agora filhos de Deus, nós éramos filhos do diabo, como está escrito em João, e agora nós somos filhos de Deus. Quando nós olhamos para essas verdades, e nós não sentimos nenhuma alegria, nenhum fervor em nosso coração, nenhuma gratidão em nossa alma, estamos pecando. A indiferença é um pecado tão terrível quanto a própria frieza. Cristo condenou uma certa igreja porque ela estava não fria, mas morna. E Jesus disse: quem dera vocês fossem frios. A indiferença é um pecado horrível, é tão condenado na Bíblia quanto a própria frieza. Nós não podemos enxergar a nossa adoção e a filiação que nós gozamos agora como algo ruim ou como algo apenas normal, que não desperta alegria de maneira nenhuma. Somos filhos. E Paulo chama a atenção exatamente para isso. Agora nós somos filhos de Deus. Devemos nos alegrar nisso e retribuir isso. É precisamente por isso, porque agora nós somos filhos, que nós devemos imitar o nosso Pai. Se existe uma pessoa, se existe um exemplo que exerce uma grande influência sobre alguém, é o exemplo do Pai. Mais do que o exemplo dos amigos, mais do que o exemplo dos professores e de outros familiares, é o exemplo que o pai exerce na vida de um filho, de alguém que ele mesmo gerou. E é exatamente por isso que Paulo está dizendo: nós devemos imitar a Deus porque Ele é o nosso Pai, Ele é o bondoso Pai. Se Ele é o nosso Pai, devemos imitar o procedimento dEle. Mas Paulo não para por aqui. Ele não diz apenas que nós somos filhos, ele continua dizendo: devemos imitar a Deus como filhos amados. Nós não somos apenas filhos do Senhor, a nossa adoção, ela é uma adoção cheia de amor. Foi em amor que Deus nos adotou e é em amor que Ele nos sustenta. Por toda a eternidade, o amor de Deus sempre vai estar presente na vida dos seus filhos. Ele ama os seus filhos. Ele não apenas atura os seus filhos. Eu adotei vocês, então vocês têm que ficar aqui, mas eu não gosto de vocês. Eu me arrependi. Deus não diz isso. De maneira nenhuma o Senhor Deus diz isso. A nossa adoção, ela é realizada e ela é sustentada exatamente no amor. Somos filhos, mas não apenas filhos, somos filhos amados. Igualmente, como eu estava dizendo, se existe alguém também que está próximo do coração do Pai, é o Filho. O Filho está mais próximo do coração do Pai do que os amigos estão, do que os trabalhadores, os empregados estão, do que os conhecidos estão. Ele está próximo, ele está perto do coração do Pai. Essa é a linguagem de Paulo aqui. Somos filhos amados.
estamos próximos do coração de Deus, Deus nos ama, Ele deposita, Ele derrama o seu amor sobre nós constantemente. Apesar de sermos rebeldes muitas vezes, apesar de pecarmos contra Deus muitas vezes, Ele ainda assim derrama o seu amor sobre nós. Existem momentos na vida cristã que essa é uma das verdades mais difíceis de acreditar, de colocar a nossa fé. Olhar para os nossos erros, nossos fracassos, nossas falhas, nossas fraquezas, nossos pecados, e acreditar que Deus nos ama, assim como Ele diz que ama, é realmente muita fé que devemos exercer. E devemos fazer isso porque a palavra de Deus diz que nós somos filhos amados, não filhos aturados, não filhos odiados, filhos amados. Isso revela quão grande é a graça de Deus na minha vida e na sua vida. Por que é que Paulo está dizendo isso tudo? Será que ele está meramente falando sobre o amor? Não. Paulo está falando aqui sobre o amor para despertar a gratidão na minha vida e na sua vida. Quando Paulo diz que o amor de Deus está sobre nós, basicamente ele está dizendo: retribuam esse amor, agradeçam esse amor, retribuam esse amor imitando a Deus. O apóstolo Paulo, nessas palavras que nós lemos aqui, deseja despertar a gratidão em nosso coração. Se nós somos amados, vamos imitar a Deus. Essa é a reação adequada para um crente, para um cristão. Ele sente o amor de Deus, e então ele imita esse amor, pratica esse amor e exerce esse amor. Essa é a retribuição que nós damos ao nosso Pai, diante de todos os sacrifícios que Ele fez por nós, através do Filho dEle. Olhando agora para o versículo 2, Paulo continua falando sobre a nossa conduta, dizendo: imitem a Deus como filhos amados e andem em amor. E andai em amor. Paulo diz que nós devemos caminhar pela estrada do amor. Isso significa que nós devemos seguir caminhando, praticando e exercendo o amor. A ideia de andar aqui, você vai ver isso em toda semana, guarde bem isso. A ideia de andar aqui não é apenas alguns passos, não é apenas alguns metros, se trata de uma caminhada constante. Quando Paulo diz anda em amor, ele está falando que o amor deve seguir todos os nossos passos, de que o nosso caminhar nessa terra deve ser caracterizado pelo amor, o amor de Deus. É exatamente isso que ele está dizendo aqui. Andem em amor, não apenas em alguns lugares, não apenas em alguns momentos, não, devemos andar em amor. Cristo fez isso, não foi? O nosso exemplo final fez exatamente isso. Cristo não apenas amou algumas pessoas em alguns momentos da sua vida e em algumas situações. Ele não fez isso. Ele amou e fez isso constantemente, porque fazia isso eternamente e fará isso eternamente também. O amor caracterizava cada passo que Cristo dava. E é por isso que o amor deve caracterizar também cada passo que eu e você damos. O nosso caminhar deve ser caracterizado, deve ser marcado pelo amor. Ontem nós ouvimos uma exposição sobre a crucificação. E quando Cristo estava na cruz, Ele clama: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Sabe como é o nome disso? O nome disso é amor. Amor. Cristo não apenas amou quando os momentos estavam tranquilos, em momentos tranquilos, Ele amou em uma forte perseguição. Se alguém desse uma pancada forte em você, você ainda amaria essa pessoa, você ainda oraria por essa pessoa. Se alguém desse uma surra, não uma surra emocional, mas uma surra física mesmo, você ainda amaria essa pessoa. Com certeza teríamos grande dificuldade de fazer isso, mas pense em Cristo. Ele não levou apenas uma surra, Ele foi cuspido, retiraram as roupas dele, pregaram Ele em uma cruz, e Cristo olhou para aqueles caras, Ele olhou para aqueles malfeitores, Ele olhou para aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo com Ele, e amou aquelas pessoas. O amor de Cristo não era algo exercido apenas em momentos bons, em alguns momentos da vida, não, o amor caracterizou o nascimento até a morte dele, Ele caracterizou tudo. Era a essência dele amar, Ele é o próprio Deus, e Deus é amor, como João diz em sua primeira carta. Em momentos difíceis, de perseguição, Cristo exerceu o seu amor. E hoje nós queremos exercer o nosso amor só quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo. E isso mostra que nós estamos dispostos a sermos diferentes de Cristo, porque Cristo não era assim.
A prática do amor deve ser constante. Não é apenas algo que o cristão recebe, é algo que o cristão transmite. Se nós recebemos esse amor de Deus, nós iremos transmitir esse amor, nós iremos amar as pessoas ao nosso redor. E não apenas amar, mas amar como a nós mesmos. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Mas não devemos nos iludir nesse ponto aqui, irmãos. O amor não é algo automático. Prestem bem atenção nisso. O amor não é algo automático e simples. Não é que de repente você aperta um botão em sua alma, em sua mente ou em seu coração e você começa a amar. De maneira nenhuma. Quando Paulo diz, andai em amor, ele está dizendo, lutem contra a ira. Lutem contra a amargura. Lutem contra a indiferença. Ele está convidando a gente, ainda que de modo indireto, ele está convidando para lutar pelo amor, para conquistar o amor, para amar as pessoas. Não é algo automático, é algo pelo qual você lute, e então você consegue pela graça de Deus e pelo Espírito Santo. Lute, diz o apóstolo Paulo, lute contra a ira, lute contra qualquer desejo de amargura que tente dominar o seu coração. A vida de um crente, ela é caracterizada pela luta contra o pecado e também pelo pecado da ira, da amargura, da insatisfação, da ingratidão, do orgulho, todas essas coisas que tentam dominar o nosso coração e impedir o exercício do amor. Andem em amor, lutem pelo amor e lutem para conquistar o amor, mas não apenas andar em amor. Ele fala sobre o grau, a intensidade do amor que devemos exercer, que devemos praticar. Andai em amor como Cristo. Prestem bem atenção nisso. Se Paulo dissesse para andarmos em amor e parasse por aí, seria algo difícil, precisaríamos da graça de Deus também para praticar isso, mas Paulo, ele eleva o padrão. Até que ponto devemos chegar? Até que ponto? Com que intensidade nós devemos amar? Qual deve ser a força do nosso amor? Paulo diz, o exemplo que vocês devem tomar para imitar é a pessoa de Cristo. Ele é o modelo, ele é o exemplo, ele é o padrão perfeito do amor. Não se trata apenas de amar, mas se trata de amar como Cristo amou. Não amar como o mundo amou, irmãos. É incrível como a nossa sociedade funciona hoje em dia. Qualquer coisa, ela é justificada pelo amor. Prática homossexual, as pessoas dizem, ame essa prática. Aprova essa prática pelo amor. Se você não aprova essa prática, ainda que você ame as pessoas, devemos amar as pessoas, mas se você não aprova essa prática homossexual, você não é amoroso. Fulano está traindo a esposa. Aprove aquilo. Afinal, ele está fazendo isso pelo amor, diz o mundo. O mundo, ele distorceu a real ideia do amor. Nós não podemos seguir o amor naquilo que o mundo diz, mas naquilo que Cristo apresentou para nós, diante da vida dele e do sacrifício dele. O padrão que nós temos é Cristo, e devemos amar como Cristo amou, não justificar o pecado em nome do amor mundano, mas andar em santidade, em nome do amor que o próprio Deus manifestou para nós e nos ensinou. Devemos amar como Cristo, a mesma intensidade que Ele amou, a mesma força que Ele amou, o mesmo tipo de pessoa que Ele amou, e só assim teremos um amor realmente puro. É algo muito difícil, não é? É realmente algo muito difícil. A palavra de Deus coloca esse padrão para nós. A questão não é se nós vamos alcançar Ele, a questão é se nós estamos buscando Ele. Preste bem atenção em Mateus capítulo 5, verso 48. Jesus está falando justamente sobre amar os inimigos. E ele diz, sejam perfeitos. Perfeitos? Nós não podemos ser perfeitos, mas ele diz, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Qual é o grau, qual é o padrão, qual é o ponto que nós devemos buscar? A perfeição. O amor perfeito que está em Deus. Sejam perfeitos assim como Deus é perfeito. A questão, como eu falei, não é se vamos alcançar essa perfeição, iremos um dia, pela graça de Deus, na glorificação, mas a questão é se nós estamos buscando esse perfeito amor, se estamos realmente interessados em praticar esse amor com a mesma intensidade e perfeição que o Senhor Jesus Cristo praticou. Então, outra observação interessante que devemos fazer aqui, quando Paulo diz sobre imitarmos a Cristo,
é que Paulo está falando aqui sobre a palavra de Deus também, ainda que de modo indireto, é claro. Quando Paulo diz, imitem a Cristo, ele está fazendo um convite indireto a olharmos, a contemplarmos, a conhecermos a palavra de Deus. Como é que você pode imitar uma pessoa que você não conhece, que não vê, que não sabe nada sobre ela? Não pode haver imitação sem a contemplação. Você precisa contemplar para depois você imitar. Deixa-me dar um exemplo muito simples. Quando eu era pequeno, eu amava fazer desenhos. Eu amava desenhar personagens de desenhos animados. Eu amava aquilo tudo. Apesar de que eu não sabia desenhar muito bem, mas eu amava aquilo. Era quase um esporte. Eu não conhecia muitas regras sobre a pintura, e não conheço ainda, mas uma coisa muito simples que eu sei sobre imitar um desenho, é que a primeira coisa que você precisa fazer é olhar bem para aquele desenho. Você pega o desenho original e então você contempla aquele desenho, você contempla os detalhes, você presta bem atenção naquele desenho, e depois que aquela imagem estiver bem viva na sua mente, na sua memória e no seu instinto, você então começa a copiar aquele desenho. Sem contemplação não pode haver imitação. Da mesma maneira, quando estamos falando sobre imitar a Cristo, sobre imitar a Deus, deve haver a contemplação. Devemos contemplar a Cristo, conhecer a Cristo, e através de quê ou de quem? Através da palavra de Deus. É por isso que o convite aqui sobre imitar a Cristo é um convite também para lermos a palavra, para entendermos a palavra, para aprendermos a palavra, porque é ali onde nós como crentes conhecemos o nosso exemplo. É ali onde vemos a maneira como Cristo tratava as pessoas de diferentes tipos, de diferentes classes sociais, de diferentes idades. É ali onde nós contemplamos o exemplo que todos nós devemos seguir. E depois da contemplação, vem então a imitação. Hoje em dia muitos crentes, eles desejam imitar a Deus. Eles sempre estão expressando o desejo de imitar a Deus, mas eles não estão interessados em ler a Bíblia. E isso é uma contradição. Eu desejo muito imitar a Deus, eu desejo muito andar como Ele andou, mas se você não está interessado em ouvir a palavra, em entender a palavra, em conhecer a palavra, para conhecer o Deus a quem você deve imitar, isso é uma contradição. Imitar a Cristo é conhecer a palavra de Deus, é conhecer o Cristo através da palavra e então imitá-lo. Vamos ler agora a segunda parte do versículo 2, que diz o seguinte: andem em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Paulo começa a falar aqui sobre a obra que Jesus realizou, sobre uma obra específica. Ele começa justamente a apresentar qual é o exemplo que Cristo dá para mim, que Cristo dá para você. É claro que o propósito dessa obra não foi meramente dar um exemplo, foi para a salvação dos pecadores, mas essa é uma obra bastante didática, que nos ensina como devemos andar. E Paulo começa dizendo: Cristo nos amou, devemos imitar o Deus que nos amou. E Ele nos amou, irmãos, quando ainda éramos pecadores. Ele nos amou quando nós não amávamos a Ele. Ele nos amou quando nós não se importávamos com Ele, quando nós estávamos interessados apenas em nós mesmos, nossos propósitos, nossos sonhos, nossos desejos, nossos pecados. Ele nos amou lá. Ele nos amou. Romanos 5:8 diz: Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo Jesus morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Quando éramos inimigos, Paulo diz, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Deus amou pessoas que não amavam a Ele. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós não amávamos a Ele. Na verdade, segundo as Escrituras, em João capítulo 1, nós odiávamos a luz, odiávamos a palavra, odiávamos a Deus, andávamos como inimigos de Deus em nossos pecados, e ainda assim, Ele nos amou. Ele amou pessoas que não amavam a Ele, pelo contrário, que odiavam Ele. Meus irmãos, essa é a razão pela qual nós devemos amar os nossos inimigos. Deus não apenas se aproxima de você e diz: ame os seus inimigos. Por quê, Senhor? Porque eu estou dizendo, faça isso. Não se trata disso. Deus lhe oferece razões maravilhosas para nós amarmos os inimigos. E eu acredito que muitas vezes nós não conseguimos amar os inimigos porque não conhecemos essas razões.
Por que você deve amar o seu inimigo? Preste bem atenção nisso. Por que você deve amar a pessoa que não gosta de você? Porque você não gostava de Deus e Deus amou você. Você não amava Deus e Deus amou você. É olhando para o Evangelho que nós podemos enxergar a motivação que Deus dá para mim e para você, para amarmos os nossos inimigos. Ele faz com que o seu sol nasça e brilhe sobre justos e injustos. Ele faz com que a sua chuva seja derramada no quintal do justo e também na fazenda do injusto. Ele é bom para com os pecadores, Ele é bom e amoroso para com os seus inimigos, e é por isso que nós devemos amar os nossos inimigos, porque o próprio Deus nos oferece esse exemplo. Façam com as pessoas, resumidamente falando, façam com as pessoas o que eu fiz com vocês. Dê o amor que vocês receberam de mim. Se vocês eram inimigos e eu amei vocês, então amem o inimigo de vocês. Ou pelo menos aqueles que se denominam inimigos de vocês. Esse não é apenas um princípio que está presente no Novo Testamento, mas em toda a história bíblica nós vemos isso. Quando Deus tira o seu povo do Egito, Ele oferece exatamente o mesmo princípio. Façam com os estrangeiros o que eu fiz com vocês. Vejam o Êxodo 23, 9. Não oprimam o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Levítico 19, 34. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não maltratem ele, amem-no como a si mesmos, pois, aqui está a razão, aqui está a motivação, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Cristo diz, como eu amei vocês, vocês devem amar uns aos outros. João 13 e 34. Deus ensinou ao seu povo uma lição bem simples. Quando vocês estavam lá no Egito, eu amei vocês. Vocês eram estrangeiros naquela terra, e então eu amei vocês e retirei vocês de lá. E agora, se aparecer um estrangeiro na terra de vocês, façam com ele o que eu fiz com vocês. Se eu cuidei de vocês quando vocês eram estrangeiros na terra do Egito, cuidem também do estrangeiro que está na terra de vocês. Façam com os outros o que eu fiz com vocês. É o princípio que Deus apresenta para nós. E Ele diz, Cristo nos amou, éramos pecadores e Ele nos amou e se entregou por nós, diz o versículo, e se entregou por nós. O amor de Cristo não foi um amor meramente de palavras, não foi meramente um amor que foi limitado pelos sentimentos dele lá no céu, de maneira nenhuma. Foi um amor que foi manifestado. Aqui está a manifestação do amor de Cristo. Ele manifestou o seu amor, Ele apresentou o seu amor, Ele exerceu o seu amor, não apenas em palavras. Cristo não apenas olhou para nós e disse, eu amo vocês, mas não vou fazer nada por vocês. Não se trata disso. Ele manifestou o seu amor se entregando por nós. O amor dele foi um amor que demandou, que causou, que gerou atitudes sacrificiais. Ele se entregou, ele entregou a própria vida por nós. Foi um sacrifício, um amor que levou Cristo a fazer sacrifícios. Nosso problema, irmãos, não é que nós não amamos as pessoas, mas é porque nós amamos apenas de palavras. Amamos apenas cantando um hino sobre como é bom amar o irmão. Quando vem para a prática, quando vem para exercer esse amor, para praticar esse amor, para expressar esse amor, mediante atitudes bondosas, nós falhamos. O apóstolo João diz, 1 João 3,18, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. Se trata de ações, não de palavras. Se trata da verdade, não meramente de pensamentos e sentimentos. Se trata de amar verdadeiramente. Se trata de manifestar o amor, assim como Cristo manifestou o amor dele para com as nossas vidas. E não apenas em atitudes, irmãos. Aqui está a parte mais interessante do amor. O amor que eu e você somos chamados a exercer é um amor sacrificial, igualzinho ao amor de Cristo. É um replay do amor de Cristo, um amor sacrificial, um amor que opera através de sacrifícios. Nisto conhecemos o amor, 1 João 3,16, Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Isso é fantástico, isso é incrível. Qual foi a última vez que você contemplou o seu irmão nessa perspectiva?
Você olhou para o seu irmão e disse: Cristo deu a sua vida por esse irmão, e então eu também devo estar disposto a dar a minha própria vida. Se existe uma coisa que você tem dificuldade em largar, em sacrificar, é a sua própria vida. É o maior sacrifício. João diz: é assim que nós conhecemos que o amor de Deus está em nós. Cristo deu sua vida pelos seus irmãos, pelos nossos irmãos, e então devemos dar a vida também pelos nossos irmãos. Um amor sacrificial. Na prática, o que é um amor sacrificial? Do que é que se trata um amor sacrificial? Vou dar apenas alguns exemplos. É um amor que está disposto a ajudar os outros mediante sacrifícios. Por exemplo, você conhece que alguma pessoa na igreja ou fora da igreja está passando por dificuldades. O que é que você faz? Você sacrifica o seu tempo. Se você tem maturidade emocional, maturidade bíblica, maturidade espiritual e sabe que você pode ajudar aquela pessoa, você sacrifica o seu tempo. Aquele tempo que seria usado em outra coisa, até mais divertida, você sacrifica aquele tempo e vai ajudar aquele irmão. Um amor sacrificial. Se você tem finanças e você conhece uma pessoa que está passando por dificuldades financeiras, o que é que você faz? Você sacrifica parte das suas finanças, do seu dinheiro, para ajudar aquela pessoa. Se você tem uma relação meio ruim com alguém, e você está cheio de orgulho em chegar para aquela pessoa, abraçar aquela pessoa e pedir desculpas, quer você esteja errado ou não. Por causa do seu orgulho, você não se aproxima para restaurar aquela comunhão. O amor sacrificial, ele sacrifica o orgulho e vai falar com aquela pessoa para restaurar a comunhão. Se trata exatamente de sacrificar. Ou então, em outra perspectiva, se você sabe que um irmão está pecando e o seu dever como cristão é repreendê-lo pessoalmente, amorosamente, mas você está cheio de timidez, você não consegue se aproximar dele, você não sabe como ele vai reagir, você tem a timidez no seu coração, o que é que você deve fazer? Sacrifique a timidez, em nome do amor. Vá àquele irmão e fale a verdade em amor. Sacrificar o nosso tempo, sacrificar parte do nosso dinheiro, sacrificar nossa disposição para outras coisas, sacrificar nosso orgulho, sacrificar a timidez, sacrificar aquilo que for necessário para ajudar as pessoas nas necessidades que elas estão passando. O nosso problema é que nós estamos interessados não em um amor sacrificial, mas em um amor circunstancial, que vem por meio das circunstâncias. Um amor interesseiro. Se tudo estiver bem, se tudo estiver tranquilo, se tudo estiver beleza, nota 10, e então eu exerço o meu amor. Mas quando houver perseguição, quando houver algum tipo de tensão, quando houver algum tipo de intriga, eu não vou sacrificar o meu amor. Não devemos praticar um amor circunstancial, medido pelas circunstâncias, devemos praticar um amor sacrificial. Para encerrar, o apóstolo Paulo diz que o amor sacrificial de Cristo foi agradável a Deus. Ele nos amou, se entregou por nós a Deus, como uma oferta e sacrifício com aroma suave. Aquilo que Cristo fez mediante o sacrifício dele foi algo agradável, algo que Deus se agradou. Deus gostou daquilo, Deus se alegrou naquilo, Deus ficou feliz com aquilo. Quando Cristo amou sacrificialmente, ele agradou o Pai, e essa é a motivação que temos. Por que devemos praticar o amor sacrificial? Porque queremos agradar a Deus. Queremos agradar o nosso Pai, queremos agradar aquele que nos salvou. É exatamente por isso e simplesmente por isso, agradar a Deus. Cristo se ofereceu de modo sacrificial e Deus aceitou isso. O contrário disso, irmãos, também é verdade. Não acho que o amor é algo opcional. Prestem bem atenção nisso, porque muitas pessoas, inclusive crentes, pensam isso. Não acho que o amor é algo opcional. Eu tenho opção, se eu quiser exercer meu amor, eu exerço, se não quiser, eu não exerço. Uma das coisas impressionantes da primeira carta de João é que ele diz que pessoas que não amam, não conhecem a Deus. Ele não diz que pessoas que não amam são crentes fracos, não, ele diz: se você não ama, se você não tem um amor em seu coração, você não é um filho ou uma filha de Deus. Mas por quê? Porque Deus é amor. E aquele que ama está em Deus, e aquele que não ama até agora está em trevas, e não viu, nem conhece a Deus. O amor não é algo opcional, o amor é algo que necessariamente estará habitando no coração de um verdadeiro filho de Deus. Se trata do amor, e se não estamos amando, estamos desagradando a Deus.
Se não estamos exercendo o amor sacrificial, estamos desagradando a Deus. O principal da nossa vida cristã é o amor. Não acho que é o seu ministério. Não acho que é o seu frequentar na igreja. Não acho que é a sua comunhão com os crentes. Isso tudo é importante, muito importante. Mas infinitamente mais importante do que isso é o amor. Quando apresentares a tua oferta no altar, se ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante de ti a oferta, deixa diante do altar a oferta, e vai primeiro se reconciliar com o seu irmão, depois vem e apresenta a oferta. O mais importante não é a sua oferta, é a sua comunhão, o seu amor com o irmão. 1 Coríntios capítulo 13, para encerrar, eu quero citar esse texto. Vejam aqui a prioridade do amor. Paulo diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Preste bem atenção nisso. Ele diz que os dons não valem de nada. Os dons ministeriais não valem de nada quando não tem amor. Se você falasse a língua dos homens e conseguisse falar a língua dos anjos, se você conseguisse literalmente mover montanhas com a sua fé, se você tivesse o dom da profecia, o dom da pregação, um ministério aclamado, nada disso iria valer se você não tivesse amor. Ele diz também que os nossos sacrifícios que fazemos não valem de nada se não for pelo amor. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado vivo, veja, ainda que eu entregue todos os meus bens, não apenas alguns bens, não apenas R$100, R$1 milhão, mas tudo que você tem, se você entregasse tudo, sua casa, seus privilégios, seu emprego, todo o seu dinheiro, se você entregasse todos os seus bens aos pobres, se você entregasse a própria vida, o próprio corpo, imagine alguém morrendo em uma fogueira. Mas Paulo diz: se esse grande sacrifício não for resultado de um grande amor, é inútil. O conhecimento também é inútil sem o amor. Ainda que eu tivesse todo o conhecimento, Paulo diz, se eu conhecesse todos os mistérios, tivesse todo o conhecimento, se eu conhecesse todas as doutrinas ortodoxas, conhecesse todos os credos, se conhecesse toda a palavra de Deus, a Bíblia de capa a capa, se não tivesse amor, isso de nada valeria. Nossos dons sem o amor são inúteis. Nosso conhecimento sem o amor é inútil. Nosso sacrifício sem o amor também é inútil. Então Deus está muito mais interessado em nosso amor sacrificial do que em nossas atividades ministeriais. É exatamente por isso que devemos ter o amor de Deus em nosso coração, porque Ele é a essência da vida cristã, assim como é a essência do próprio Deus. Resumindo, tudo que nós vimos até aqui, nós vimos sobre a importância do amor e do amor sacrificial na vida de um crente, não na vida de alguns crentes, mas na vida de todos aqueles que são filhos e filhas de Deus. Caminhar em amor é praticar o bem a todos, inclusive aqueles que você julga não merecer, e nós devemos fazer isso tendo um fundamento, tendo uma base, e a base é Cristo. Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso exemplo, Ele é o que gera amor em nosso coração também, pelo Espírito Santo e a graça dEle, e é Ele que devemos imitar. Ele nos amou quando éramos inimigos e nós amamos os inimigos. Ele cuidou de nós quando nós não merecíamos cuidados, e nós devemos cuidar também daqueles que não merecem. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e que Ele nos ajude a caminhar nesse amor, a praticar esse amor, para que assim como Cristo agradou a Deus em seu amor sacrificial, venhamos também a agradar a Deus em nosso amor sacrificial. Que Deus abençoe o nosso andar e o nosso caminhar por causa da glória dEle. Amém.